Olha aí, né, pessoal? Como você certamente já sabe a essa altura do campeonato, o senhor Ebrahim Raisi, é isso, não sei se é assim que pronuncia, o então presidente do Irã, foi pro saco, foi pro colo do capeta num acidente de helicóptero ali. Tem até umas imagens deles recolhendo os corpos, uma coisa terrível ali, circulando pela internet, não sei se são verídicas ou não, mas o que é fato é que o cara foi para o saco, empacotou de verdade, tá lá fazendo hora extra com o capeta neste momento. Então, de fato, o Irã perdeu o seu presidente aí e tudo mais. Isso cria um problema ali dentro da estrutura da ditadura iraniana, da teocracia e tudo mais, porque parece que esse cara seria o próximo ayatollah, né? Seria o próximo chefe ali maior do Irã, estava sendo preparado para isso e tudo mais. Os planos foram por água abaixo, por helicóptero abaixo agora. Então, né? E claro que isso aí causou uma série de comentários internacionais e tudo mais, só que o que chama atenção para nós brasileiros realmente é a questão as questões internacionais do Brasil, para falar a verdade, as relações internacionais. E o Lula, é claro, como um admirador do Irã, da teocracia violenta, machista do Irã, como um grande admirador dos seus amiguinhos iranianos do governo dos ayatollahs, ele lamentou a morte daquele que é conhecido como açougueiro de Teherã por sua crueldade contra os cidadãos. Deu uma vergonha, mais uma vergonha internacional para o governo, para o Brasil de forma geral. Vamos dar uma olhada nesse tema, portanto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o cara empacotou, conforme eu falei aqui e tudo mais, né? Então, a verdade é que, no passado, o Lula tinha uma relação muito boa com o Ahmadinejad. Certamente você lembra disso, era um amigo pessoal dele e tudo mais aí, né? Só que o Lula não tem essa relação aí com o Ebrahim Raisi, porque provavelmente o Lula estava preso aí na época em que ele chegou ao poder, ou então não estava mais no governo, enfim, não viveu junto esse momento agora que a coisa começou de fato, e aí a situação já estava um pouco delicada por conta de Israel. Realmente nós temos visto, temos acompanhado essa situação aí e tudo mais, né? Então, esse Ebrahim Raisi aí, né? Ele é um clérigo dos muçulmanos ali, do islamismo e tudo mais, tratado como sendo um cara muito radical, inclusive aí, né? E ele recebeu um decreto lá em 2021 por parte do Ali Khamenei, que é o ayatollah, né? É o líder supremo do Irã, para que ele fosse o novo presidente do Irã, portanto, né? Isso aí, de fato, dá a entender que ele, sendo um clérigo, né, ou seja, sendo um cara, um líder religioso também, coisa que o Ahmadinejad não era anteriormente, o citado Ahmadinejad, né, então isso dá a entender que sim, ele estava sendo preparado para ser o sucessor do Ali Khamenei como o Ayatollah Supremo do Irã, né. Esses planos, obviamente, não vão para frente mais, e aí tem-se todo aquele problema da sucessão agora a ser estabelecida. Ali Khamenei já é um velho, pode empacotar também até esse momento, a qualquer momento e tudo mais, né? E aí fica a questão realmente levantada nesse ponto. Quem que vai assumir esse papel, esse protagonismo no lugar dele aí, né? O Ebrahim Raisi entra, assume o governo na esteira daqueles protestos muito fortes, muito massivos que foram feitos no Irã contra a teocracia. Teve uma série de situações, mortes de mulheres relacionadas aos protestos, às manifestações, principalmente naquilo que se refere à lei islâmica de forma geral, e a teocracia do Irã está bastante enfraquecida desde lá. Colocaram um cara mais forte aí, mais linha dura e tudo mais, obviamente para que ele tentasse impedir o progresso dessa revolução ali silenciosa ou mesmo bagunçada ali e tudo mais, mas sim uma revolução que estava nascendo entre o povo do Irã, né? Mas, enfim, o cara morreu, foi para o saco e agora esses planos ficam em suspenso, inclusive a relação com Israel fica também em suspenso nessa história aí e tudo mais. Só que o Lula, obviamente, não se furtou a possibilidade ou a necessidade
de prestar as suas condolências em relação à morte do presidente do Irã, né? Ele falou aqui o seguinte, escreveu hoje de manhã, né, depois que foi confirmada a morte e tudo mais. Com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano. O povo iraniano está triste com essa notícia, eles estão chorando que o carniceiro, que o açougueiro de Teherã bateu as botas. Provavelmente o pessoal está feliz da vida que esse cretino foi para o saco, foi tarde, demorou demais a partir dessa para uma pior, né? É uma coisa assim impressionante realmente ver o Lula passando esse pano para o Irã, uma coisa assim que foge à minha compreensão. Essa é a verdade. Tá cheio de gente progressista, pessoal com uma questão de são iluminados do ponto de vista humanitário e tudo mais, né? Que ficam defendendo os direitos das minorias, direitos das mulheres, dos LGBT e dessas coisas todas, assim, essas situações progressistas que a gente conhece bem. E o pessoal gosta do Irã, sabe-se lá por qual motivo, um país em que as mulheres são proibidas de fazer absolutamente tudo, tratadas como cidadãs de segunda categoria, um país em que pessoas são açoitadas, são apedrejadas por conta de coisas que nem são crimes, um país em que a lei islâmica é imposta às pessoas, creiam elas nessa fé ou não, aceitem isso aí ou não, uma coisa absurda, uma verdadeira teocracia, uma ditadura sanguinária e que viola toda sorte de direitos humanos que você possa imaginar. E é justamente esse pessoal que o governo Lula celebra, que a esquerda brasileira celebra de forma geral, né? Olha que coisa cretina, o Lula dando condolências ao povo iraniano pela morte de um cara que é conhecido como açougueiro de Teherã. Meu amigo, isso é uma ofensa ao povo iraniano, essa é a verdade, sem dúvidas, né? Mas a gente sabe, a gente conhece o governo Lula, a gente sabe que isso aí é uma situação que demonstra a hipocrisia desse governo e tudo mais, né? O Lula passou pano para o governo do Irã por conta dos ataques recentes a Israel, os ataques com mísseis, com drones e tudo mais, né? Inclusive meio que culpou Israel por essa situação, né? Botando a culpa na vítima, uma coisa impressionante. Não chega a surpreender, mas continua sendo uma vergonha, sem dúvida, para nós brasileiros aí. De fato, né? O Ebrahim Raisi tinha 63 anos aí, ficou aquela coisa de morreu, não morreu, mas agora a gente sabe, isso já foi de fato consolidado, o cara foi para o saco, sem dúvidas aí de forma geral, né? Importante chamar a atenção para esse termo ultraconservador que a mídia tem usado para falar desse camarada aí, desse líder islâmico e tudo mais, né? Ultraconservador, e enchem a boca realmente para colocar isso, né? O presidente ultraconservador que lidera o Irã, né? E a verdade é o seguinte, do ponto de vista, para ser uma coisa honesta, né? Não dá para usar isso aqui. É melhor falar fundamentalista, eu diria, porque a gente lida melhor com esse termo naquilo que se refere a questões religiosas, a você trazer o aspecto religioso para o âmbito civil. Quando se fala de fundamentalismo cristão, se fala disso também, né? Trazer a lei religiosa, a lei cristã, no caso, né? O código moral cristão e querer impor isso à moral civil, à moral social das pessoas de forma geral dentro de um Estado laico, né? Então, usar o termo ultraconservador aqui é uma canalice, eu diria, é induzir ao erro as pessoas, fazer com que as pessoas achem que esse diabo desse cara aqui é um sujeito que seria tratado como sendo de direita aqui no Brasil, um aliado do Bolsonaro, quando na verdade não, o cara é amiguinho do Lula, como nós bem sabemos, como todo líder do Irã é. O Lula apoia esse tipo de regime aqui, né? Mas na verdade o que ele é de fato é um defensor da Sharia ou da Sharia, né? A lei islâmica e tudo mais, né? E aí tem agido nesse sentido, principalmente agora como enquanto presidente do Irã de forma geral aí, né? Então ele se apresentou ali como sendo favorável às classes menos favorecidas, contra a corrupção aí e tudo mais, né? Então foi uma votação
completamente maceteada, a gente sabe, né? Teve abstenção recorde, né? Não teve nenhum rival que pudesse participar, concorrer à altura e tudo mais. Antes do Raisi chegar ao poder, estava o Hassan Rouhani, né? Que derrotou ele, inclusive, o Raisi lá em 2017, e era um cara considerado mais moderado, né? Ele venceu por 2 mandatos consecutivos, não podia voltar a concorrer novamente aí de forma geral, né? Então, os setores mais fundamentalistas vão controlar o parlamento do país, de sorte que é bem provável que quem substitua o Ebrahim Raisi seja um cara da mesma vertente dele, até por conta dos fatores que eu falei do enfraquecimento do regime dos ayatolás. Eles não vão querer dar mole, retroceder nessa ideia de controlar com mão de ferro a população por conta disso aqui. Agora, para nós brasileiros, fica, é claro, né, aquele gosto amargo na boca de ver o nosso presidente, o cara que nos representa fora do país, o chefe de Estado brasileiro, dando os pêsames ao povo iraniano por conta da morte de um desgraçado disso. Isso aqui não, isso aqui tem que ser comemorado, tem que soltar fogos de artifício porque esse cara foi para o saco. Foi tarde para o colo do capeta, o Irã não perdeu nada, ganhou com a morte desse cretino. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!